A paz do Senhor, pessoas lindas, que Deus abençoe. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa semana que se passou do Dia dos Pais e eu queria compartilhar com vocês uma palavra que marcou muito o meu coração, que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Vem comigo pro vídeo. Essa semana eu fui ministrar sobre o Dia dos Pais, por ser o Dia dos Pais, e eu tive a oportunidade de ministrar nessa data tão especial. Aí eu percebi que muitas pessoas se entristecem com esse dia, não só com o Dia dos Pais, mas sim de datas comemorativas, né? E naquele momento em qual eu estava ministrando, eu vi que existem muitas crianças que estavam abalados por esse dia. Abalados porque não tem os seus pais presentes, abalados porque aquela data, né, como qualquer uma data onde você lembra uma pessoa querida, uma data de aniversário, Dia das Mães, enfim, aquela data trazia tristeza nos corações daquelas crianças, onde eu vi crianças realmente abaladas, abatidas por causa desse dia. Então eu senti muita vontade de falar um pouco mais sobre isso. E eu queria falar aqui sobre o pai biológico e o pai ausente e o pai adotivo. Eu queria começar com o pai biológico falando sobre Abraão. Abraão foi um pai biológico e ele tinha ali uma promessa de Deus. E quem era essa promessa? Era Isaac, o seu filho querido. Então, Isaac, ele foi um presente que Deus tinha dado para Abraão, né? Então ele era o pai biológico, um pai compromissado, um pai obediente. É tanto que quando Deus ele pede o sacrifício, que é o filho dele, e ele percebe ali que Deus estava pedindo algo que ele tinha acabado de entregar. Ele tinha entregado aquela promessa, a qual demorou um período para ser cumprida. Mas mesmo assim, Abraão ele foi obediente a Deus. Então eu vejo ali quando Isaac percebe que, pai, aqui está o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele percebeu ali naquele momento que havia algo errado. Mas mesmo assim, ele decidiu confiar. E Abraão virou para o seu pai e fala assim, filho, o cordeiro, Deus proverá. Então, eu vejo que quando Abraão fala aquilo ali, ele está totalmente abalado, abatido, porque quem era o cordeiro que ia ser sacrificado? Seria o seu filho querido, o seu filho amado. Então não foi fácil para Abraão passar aquela informação. Mas quando chegando lá, Isaac já participava dali com ele, então ele sabia como funcionava. E quando Abraão pega o seu filho ali para sacrificar, Isaac percebe, realmente tem algo errado. Mas ele confiou numa palavra que o pai dele disse antes, Deus proverá. Então foi lindo, porque Deus testou a fé de Abraão e ele foi aprovado. Então, às vezes nós somos provados, mas nós somos aprovados por Deus. Assim foi Abraão, que foi considerado, que é considerado o nosso paizinho da fé. Aí eu já quero compartilhar com vocês o que fala lá no livro de João, capítulo 6, versículo 46, dizendo que o quê? Que José era o pai adotivo de Jesus. Lá eles perguntam, aquelas pessoas perguntam, esse versículo reflete justamente sobre isso, que aquelas pessoas estão perguntando, mas Jesus não é aquele filho de José? Então eles estavam afirmando, como que Jesus poderia ser o filho de Deus se eles conheciam o pai de Jesus? Conheciam José. Então, naquele período, eles estavam ali afirmando, ele não pode ser o filho de Deus, entende? Então, José, ele foi escolhido por Deus, porque ele era um homem obediente, um homem segundo o coração de Deus, sim. Por quê? Porque Deus não daria o filho dele para uma outra pessoa cuidar se essa pessoa não fosse um exemplo, se fosse seguir os princípios que Deus queria que ele seguisse. Onde Jesus, ele teve os seus ensinamentos desde criança e ele cresceu. E Jesus, ele também teve uma profissão. E a profissão era de quem? A profissão era do pai adotivo de Jesus. Então, se Jesus, ele foi ali ensinado, foi trabalhado o caráter dele, e Jesus era um filho obediente. Ele era filho de Deus.
Então, ele foi um pai biológico. Então, você que tem um pai adotivo, fica feliz, porque Jesus também teve. Ele, o Filho de Deus, ele passou aqui nessa terra com um pai adotivo, um pai ao qual o ensinou. Aí eu quero falar também sobre os pais ausentes. Isso é muito complicado, porque de alguma forma os pais, algumas vezes eles tentam sumir, que foi o caso do meu também, amém? Mas só que um pai ausente, ele fere o seu filho? Fere por um tempo, mas quando você encontra Jesus, você vê que aquilo ali tudo é sarado, você passa por um processo de perdão. Hoje eu digo que eu perdoei o meu pai, por ele ter deixado, acontecido, enfim, depois eu conto em um outro vídeo o meu testemunho, alguns deles. Então, se você tem um pai ausente, não fica triste por isso, porque mesmo que aquele pai que é ausente, Deus, ele vem em forma do seu paizinho. Ele trabalha como seu pai e ele te ama, ele cuida de você. Queridos, mesmo que você tenha um pai ausente, eu quero te dizer que Deus, ele vem em forma do seu paizinho querido. E ele vai ser um pai que não te abandona jamais, que vai cuidar de você, que não vai te tocar de forma indevida. Ele vai simplesmente te amar da forma que você é. E hoje ele quer sarar a sua ferida, sarar o seu coração. Independente de como está a sua vida hoje, eu quero te dizer que Deus, ele pode transformar tudo. Assim como ele transformou a minha vida, ele pode transformar a vida daqueles que querem. Eu quis um dia. Então eu quero te dizer, querido, que Deus, ele não deixa você desamparado. Ele é o nosso paizinho e nós somos filhos de Deus por adoção também. Olha como que Deus é lindo. Jesus teve um pai adotivo e nós somos adotivos de Deus. E Deus, ele nos ama, ele cuida da gente. Então eu quero te dizer, libera o perdão. Independente do que aconteceu, independente de como foi a sua história, eu sei que não é fácil, mas Deus, ele pode mudar tudo. Queridos, que Deus abençoe, continue acompanhando o canal. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram, a todos que têm paciência de estar aqui neste canal. E deixa o seu like e que Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.